Bom dia a todos. Hoje o nosso culto vai ser sobre a parábola do semeador. E é muito precioso aquilo que Deus pode nos ensinar através dessa poderosa ilustração. Vocês estão recebendo agora aí na mão de vocês algumas sementes, bem pequenininhas. Vou mostrar para vocês, ó. Mas com um potencial incalculável em cada uma delas. Pois dentro de cada semente está contida uma poderosa árvore. E quando essa árvore crescer e começar a dar os seus primeiros frutos, haverá alegria, alimento e multiplicação. Porque cada fruto carrega dentro de si mais e mais sementes. A palavra de Deus diz em Mateus 13, do 1 ao 3, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Você pode me dar um pouquinho da sua semente para eu plantar? Obrigada. Vocês podem se assentar. Obrigada, Priscila. Rafa, você pode me dar um pouco da sua semente? Obrigada. Camila. Pati, um pouco da sua semente. Obrigada. Raíssa. Obrigada, Raíssa. Bom, irmãos, essas sementes ficaram à beira do caminho. E, infelizmente, elas não vão frutificar. Elas não vão criar raízes, elas serão pisadas, e uma ave de rapina virá e vai levar elas embora. A palavra de Deus diz, em Mateus 13, no versículo 4, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a parábola do reino. Mateus 13, 4. Diz assim: e ao semear uma parte da beira do caminho, a parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E aí depois no versículo 18 e 19 vai dizer: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Para facilitar o nosso entendimento e que a gente nunca venha esquecer disso, pode colocar para mim, Paulinha, no slide, por favor. O nosso coração, igreja, é essa boa terra. E as sementes, ela é a palavra de Deus, o Evangelho. E que em nome de Jesus, igreja, nessa manhã, o Espírito Santo nos convença e torne nossos corações essa boa terra, amém? E que neste ano da presença, nós possamos multiplicar e frutificar, amém? A paz do Senhor, igreja. Hoje nós estamos aqui trazendo um ensinamento mais visual, né? Para que nós entendamos o poder da palavra de Deus para as nossas vidas. A parábola do semeador que Jesus traz aqui é algo que para ele, naquela época, era algo assim que todo mundo conhecia. Hoje nós somos um pouco distantes, né? De semear, de colher. A gente vai no supermercado e compra tudo pronto. Mas naquela época eles colhiam, eles semeavam, eles fofavam a terra. Havia todo um procedimento, um processo para que houvesse o alimento nas mesas. Então, quando Jesus conta essa parábola do semeador, e essa primeira semente, ele diz que ela caiu à beira do caminho. É um lugar onde é pisado, um lugar onde a terra não é afofada, onde a terra não está pronta para receber a semente. Então, o que acontece? Essa semente acaba ficando para as aves dos céus. Então as aves dos céus vêm e comem aquela semente. Mas que interessante, por que Jesus diz isso?
Ele está trazendo o reino de Deus de uma forma que todos nós possamos entender. Então, quando ele diz que essa semente caiu à beira do caminho, e as aves vêm e comem aquela semente, ele está dizendo a respeito do meu coração. E muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, e ainda recebendo sementes, e essas sementes encontram um lugar onde não está afofado, uma terra onde não está apropriada para receber aquela palavra. Mas por quê? Jesus explica isso, mas tem muitos que ouvem a palavra. A palavra é do reino, gente, a palavra é do reino. A palavra diz assim, Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós já recebemos quantas vezes a palavra de Jesus: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Palavras do reino para nós. Jesus nos ensinou tantas coisas. Aonde estiver o teu coração, é ali que vai estar o teu tesouro. Mas coloque os seus tesouros nas coisas dos céus, porque elas vão durar para sempre. Jesus disse: olha, as palavras dos homens, elas ficam aqui na terra, mas a minha palavra permanece para sempre. E sabe, se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar todos os pecados e te purificar de toda injustiça. E nós temos recebido essa palavra do reino para as nossas vidas. Mas o que vem acontecendo? As aves dos céus, Satanás vem e rouba do nosso coração, rouba dos nossos pensamentos. Eu estava trazendo aqui quinta-feira os nossos posicionamentos. Nós nos comportamos aqui na igreja e falamos assim: Senhor, amanhã eu serei diferente. Satanás vem e rouba. O que é não compreender a palavra? É não estar incluído naquela palavra, é você não entender aquela palavra. E o maligno vem e arrebata. O que é arrebatar a palavra? É levar com violência ou com súbito. Ele vem de uma hora para outra e rouba aquilo. Você está na sua casa, amanhã eu vou estar à igreja, mas de repente ele rouba aquilo. Não vai fazer isso não. Não vai, isso é distração. Satanás tem nos distraído em meio a tantas coisas. Hoje nós vivemos no meio de tantas distrações. Nós temos no celular muitas distrações. É TikTok, é Instagram, é mensagens. E às vezes nós entramos aqui na igreja e nos colocamos como se nós estivéssemos na sala da nossa casa. Mas nós não estamos na sala da nossa casa. Nós temos que ouvir a palavra e compreender o que é estarmos reunidos como igreja do Senhor. A palavra do Senhor, a semente, tem que cair no nosso coração. E quando nós nos achegarmos aqui, igreja, nós temos que nos lembrar o que nós estamos fazendo, o que os salmos diz a nosso respeito. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Apresentai-vos ao Senhor com cânticos e entrai por suas portas com ações de graças. Nós temos que entrar na casa do Senhor com alegria, mas a distração faz com que nós nos preocupemos. Hoje os bancos estão diferentes, nós começamos a olhar: meu Deus, o que vai acontecer aqui? Nossa, olha, aí o irmão está chegando, nossa, o irmão está chegando atrasado. Nossa, será que não vai vir? Nós nos distraímos, e a palavra está sendo semeada, e o louvor está sendo cantado, e nada está sendo percebido. Satanás está roubando sementes do nosso coração, o nosso tempo. Na nossa casa, nós estamos distraídos com tantas coisas, com a televisão, com o nosso dia a dia, e Satanás tem roubado o nosso tempo. Quando chega 11 horas da noite, você fala: nossa, passou o dia, e eu não consegui ler uma palavra, eu não consegui falar com Deus, não é verdade? Distrações têm roubado a palavra de Deus dos nossos corações. Nós vivemos distraídos no trânsito. Obrigado, Roberto, minha salvação. No trânsito nós estamos ali, de repente o WhatsApp tocou, a gente vai querer ver quantos acidentes acontecem, porque nós queremos ver uma mensagem
Nós não perdemos 5 minutos para parar o carro para ler a mensagem. Nós queremos que a mensagem entre lá no Bluetooth e que fale com a gente. Nós não temos tempo, nós estamos distraídos. Queridos, é tempo de nós nos apercebermos, nos envolvermos daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados para o reino, nós temos que viver uma nova vida. Nós não podemos estar acomodados com o mundo, com as coisas do mundo. Estratégias do diabo, as distrações, para roubar o nosso tempo, a nossa paz, a nossa alegria. Nos distraímos no trânsito, batemos o carro, perdemos a paz, temos que pagar ali o conserto do carro, vamos nos entristecer. Satanás usa estratégias, mas como resolver isso? Não resista à palavra, à semente que é lançada no seu coração. Nós estamos aqui para trazer palavra que nos levante, que nos aconselhe, que seja o caminho que nós vamos seguir. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para apontar o dedo, nós estamos aqui para nos edificarmos, para nos consolarmos, para sermos cheios da palavra de Deus, da vontade de Deus nas nossas vidas. Para quê? Porque todos nós queremos uma vida feliz, não é verdade, igreja? Nós queremos estar bem na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. Então, muito mais, nós queremos nos encontrar aqui com alegria, que essa semente que foi lançada no nosso coração, ela prospere cada vez mais. Então nessa manhã, abra o teu coração para receber, esteja fofando aí o teu coração, colocando adubo, com uma mente limpa, uma consciência limpa, sem culpa. Confesse os seus pecados, peça perdão, se acerte, tenha uma vida em comunhão com Deus, e você vai ver as coisas mudarem. Uma cara boa, a palavra de Deus diz que o rosto alegre, ele traz toda uma alegria e uma saúde para o seu corpo. Olha que maravilha. A pessoa de bom humor, ela é curada, ela é sarada. As pessoas chateadas, tristes, elas demonstram que elas estão sofrendo, e nós não estamos sofrendo, nós somos filhos de Deus, nós estamos vivendo o melhor de Deus nessa terra. É isso que o Senhor tem para nos dizer. O apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tem se levantado contra você? Sabe, uma coisa que às vezes atrapalha a tua semente de crescer é o teu passado, as religiões que você serviu. Muitas vezes você está aprisionado no espiritismo, em obras de macumbaria que você mesmo fez, que você foi ler irmãos, que você esteve diante de ciganos, de pessoas que falaram com mortos através de você. Você que já participou da própria maçonaria, que diz que não é uma religião, mas ela é uma religião influenciada e dirigida por Satanás. E ela entra na mente das pessoas e aprisiona as pessoas a não receber a palavra de Deus. E muitos estão dentro da igreja e não recebem a palavra de Deus, que é a palavra de salvação, que é a palavra de libertação. Então nessa manhã, eu quero deixar para você outro versículo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como você tem recebido as sementes? Deseje essa presença de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Igreja, olha que triste. Essa flor não foi igual às sementes que caíram à beira do caminho, mas o solo dela também não era bom. Era rochoso, tinha pouquinha terra. Ela até chegou a criar raízes, teve vida, alegria, mas veio o sol, as adversidades, e ela secou. E por ela não ter raízes profundas, agora ela está morta. Em Mateus 13, versículos 5 e 6, diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu,
visto não ser profundo a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. No versículo 20 e 21 vai dizer: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ela não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Graça e paz, igreja. Muito bom dia a todos. Vamos falar sobre essa segunda semente. Quem aqui nessa manhã está muito feliz, porque o Senhor tem liberado palavras de vida ao seu coração aqui? Amém, igreja? Quantas palavras de vida o Senhor tem liberado, quantas sementes, quantas experiências com Deus você tem vivido nessa sua jornada com Ele. Quantas experiências, quantos momentos de orações, quantas palavras e decretos que o Senhor já revelou ao seu coração, que isso te alegra, que isso te fortalece. Tenho certeza que você tem experiências, e muitas experiências, na presença do Senhor, porque orações foram ministradas, palavras foram ministradas. Mas quantas vezes também, queridos, nós chegamos na segunda-feira, e essa alegria que você acabou de me responder agora, que está feliz, a gente não encontra mais. Quantas vezes chegamos na nossa terça-feira, e a mesma boca que está adorando ao Senhor no domingo, começa agora a murmurar, a reclamar. Quantas vezes chegamos na nossa quarta-feira, e a mesma fé que estamos cultuando ao Senhor no domingo, dá lugar à incredulidade, à falta de fé, e assim as provações, os problemas do dia a dia, as perseguições do dia a dia, os problemas vão se levantando, vão acontecendo coisas, o sol começa a queimar a semente, as lutas começam a queimar a palavra do Senhor no nosso coração, e quando a gente dá conta, já chegamos domingo novamente, e nós nos vemos tão distante do domingo passado. Chegamos um domingo tão distante do domingo anterior, tão distante da palavra anterior, da semente lançada no domingo anterior. Chegamos tão distante, que às vezes parece que a gente precisa aceitar Jesus de novo até. Mas a pergunta que fica é, querido, para mim e para você, e pega isso no teu espírito. 2026, ele precisa ser o ano de profundidade na palavra do Senhor. Porque presença a gente se constrói com intimidade. Intimidade a gente se constrói com relacionamento. E relacionamento se constrói com profundidade. Precisamos ser profundos naquilo que nós buscamos no Senhor. Precisamos deixar essa semente cair e gerar profundidade no nosso coração. Gerar profundidade na nossa vida. Porque o que vai te proteger do sol, igreja, o que vai te proteger dos problemas, o que vai te proteger das lutas, das adversidades, o que vai te proteger das perseguições, é a profundidade que você está com a palavra guardada no seu coração. O que nos protege desse sol é o quão profundo nós estamos no Senhor. O que nos protege de não perdermos a semente, porque as raízes não geram profundidade, é justamente nós colocarmos as nossas raízes profundas no Senhor, deixar que essa semente caia e gere profundidade de intimidade, de comunhão, de relacionamento com Ele, de meditação na Tua palavra. Profundidade. A semente é semeada, mas depois ela vai ali nascendo, gerando broto, depois ela segue crescendo, até se tornar uma árvore com galhos, com folhas e com frutos. Mas enquanto a árvore, a semente está nesse ciclo de crescimento, existe um ciclo de profundidade das raízes também. Enquanto eu e você estamos crescendo do lado de fora, nós precisamos crescer do lado de dentro. A palavra precisa crescer dentro do nosso coração, a profundidade da presença do Senhor dentro de mim, dentro de você. Profundidade, igreja, profundidade. O problema é que no primeiro momento, que o primeiro sol, que a primeira luta, que a primeira adversidade, que a primeira situação contrária,
nós já começamos a sair de um ciclo de crescimento e de profundidade que o Senhor tem para nós, e entramos num círculo que é o que o Senhor não tem para mim e para você. E aí nós saímos de um círculo de 21, 22, 23, 24, 25, 26, que nada mudou na nossa vida. E você olha para trás e anos estão passando e parece que nós estamos num círculo e nada cresce, nada muda, nada se transforma. E saímos de um ano de sobrenatural, entramos num ano de presença e parece que nada mudou e continua a mesma coisa e vivemos nesse círculo. Mas o Senhor não nos chamou para viver esse círculo de circunstâncias, esse círculo de desistência, esse círculo de incredulidade, de falta de fé. O Senhor nos chama para viver um ciclo de milagre, um ciclo de crescimento, um ciclo de comunhão, um ciclo de intimidade, um ciclo de relacionamento, um ciclo de profundidade no Senhor. O que precisa acontecer, queridos, na minha vida e na sua vida, é esse aprofundamento da palavra do Senhor no nosso coração. É esse aprofundamento de fé, aprofundamento de entrega, aprofundamento de dependência, aprofundamento de intimidade. Como eu disse, presença só desfruta quem tem relacionamento. Presença só desfruta quem tem intimidade, quem se aprofunda nesse lugar. Algumas semanas atrás, nós recebemos no WhatsApp a mensagem do missionário Vinícius. Quem esteve aqui no começo do ano no workshop? Foi uma bênção, amém, queridos? Sobre missões. E algumas semanas atrás, umas 2 semanas atrás mais ou menos, ele colocou lá que um casal de missionários lá com eles foi pego e a polícia ali pressionando eles para falar, para contar, para revelar onde eles estavam, com quem eles estavam, quantos missionários são. E esse casal começou a passar por esse interrogatório, por essa pressão, por esse problema, por essa luta. Até o ponto deles dizerem que se eles não falassem, se eles não realmente contassem onde eles estavam, com quem eles estavam, eles poderiam correr o risco de serem presos, sim, de forma definitiva. E sendo presos de forma definitiva, 2 coisas poderiam acontecer: ou serem deportados, que é o menos pior, ou sofrerem, pressões, sofrerem ali situações mais complicadas, correndo até o risco da própria vida. E aí o pastor Vinícius compartilhou, pedindo oração lá, porque aí esse casal decidiu voltar, saiu do país para não correr esse risco. Então a pergunta que fica para mim e para você, queridos, nessa manhã é sério mesmo que esse meu e esse teu problema é suficiente para nos roubar da presença do Senhor? É sério mesmo que essas lutas minhas, essas lutas suas, será que esse problema que você está tendo no teu trabalho, com esse teu patrão chato, será que esse problema na tua casa, com o teu casamento, com os teus filhos, com essa enfermidade, será que isso é suficiente para realmente roubar a palavra, para nós não deixarmos essa palavra gerar profundidade no nosso coração? Será que os nossos problemas realmente fazem sentido perto de irmãos nossos que estão correndo risco de vida por causa do amor a Cristo, amor a essa palavra, amor a esse evangelho, amor a essa semente que foi lançada? E qual é a diferença deles para mim e para você, queridos? A semente foi lançada da mesma forma. A semente foi lançada da mesma forma. A diferença é que talvez eles criaram raízes com essa semente. Eles se aprofundaram. Eles buscaram mais. Eles entenderam a profundidade dessa mensagem. Eles entenderam o peso dessa palavra e deixaram essa semente cair e gerar profundidade dentro dos seus corações. Que essa manhã, se existe alguma área rasa ainda na sua vida, o semeador saiu a semear. Se aprofunde, crie raízes para você começar a viver novos ciclos em Deus,
para você começar a desfrutar de uma nova presença, para você criar raízes na presença do Senhor nesse dia. Em nome de Jesus, quem crê nisso, fala amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Igreja, eu quero que vocês olhem bem para essa semente. Ela estava em uma terra boa, ela tinha raízes, ela começou a crescer, mas junto com ela cresceram espinhos e a sufocaram, impedindo assim o seu crescimento. E é uma pena, né? Uma flor que tinha tudo para crescer, frutificar, dar frutos, não ter crescido como deveria. Em Mateus 13:7, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E no versículo 22 vai dizer: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Sementes lançadas entre os espinhos. Essa é a mais difícil para que nós percebamos, pois trata-se das pessoas que não se enquadram, não se encaixam em nenhuma das duas outras sementes. Ou seja, as pessoas ou os corações distraídos ou superficiais. Nesta situação, as pessoas recebem a palavra de Deus e recebem com alegria no coração. As pessoas possuem raízes, ou seja, conhecimento da palavra. As pessoas frequentam com a sua idade a igreja, ou seja, de forma contínua. As pessoas suportaram, de repente, provas, problemas, tribulações em sua vida. Ou seja, é aquela pessoa que você olha, aparenta ser um cristão ideal, mas mesmo assim, ainda não é a boa semente. E como identificamos esse tipo de pessoa, esse tipo de coração? Jesus nos ensina lá no versículo 22, quando diz que são aqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Uma definição de espinhos que eu trago para vocês é tudo aquilo que ocupa o nosso coração e impede que a palavra de Deus produza frutos. Ou seja, são todas as pessoas que frequentam a igreja, ouvem a palavra, recebem-a com carinho, com alegria, com entusiasmo no coração, possui profundidade no entendimento dessa palavra, mas pelas preocupações com as coisas da vida. O que é essas preocupações? As preocupações de conquistar dinheiro, fortuna, riqueza, conquistar sucesso, conquistar as situações de poder usufruir daquilo que o mundo nos oferece. Essas pessoas acabam colocando a palavra de Deus, o Evangelho e o próprio Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano na sua vida. Ou seja, são as pessoas que não têm no seu dia a dia condições por essas preocupações de entregar alguns minutos da sua vida para estar na presença de Deus, orando, conversando com Ele, lendo a palavra. Pessoas que até estão na igreja, mas não participam daquilo que a igreja faz, sempre trazem uma desculpa, sempre colocam um obstáculo que as impedem de estar participando. Ou seja, colocando sempre o reino de Deus, a palavra de Deus e o próprio Deus em segundo, terceiro e quarto plano na sua vida.
não gerando com isso uma vida espiritual, não gerando com isso os frutos necessários que nós devemos dar. O problema dessa pessoa não é de ser uma pessoa superficial ou de não ter raízes como nos casos anteriores. O problema dessa pessoa está em ter espinho no seu coração, que sufocam a sua vida espiritual. Não que as coisas, os nossos anseios, as nossas ambições, os desejos de conquista, de prosperidade, sejam coisas erradas, não, de forma alguma. São até valiosos para a nossa vida, para que nós possamos buscar a prosperidade, mas o erro está em colocar essas ambições, esses anseios, essas paixões dos nossos corações em primeiro lugar, na frente das coisas do reino, na frente de Deus. Pois a palavra, como a pastora Regina trouxe, lá em Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Repito para vocês, todas essas coisas irão ser acrescentadas. E o que são essas coisas? Se não os nossos desejos, se não as nossas necessidades, mas entregues pelo próprio Deus. Quando você coloca Deus à frente, Deus retribui você. Deus sabe aquilo que é necessário para a sua vida. Deus o recompensa, Deus os exalta, Deus coloca em lugares que você nem imagina aonde chegar. Eu digo para vocês que um crente sufocado pelos espinhos das ambições, das coisas desse mundo, é um crente sem vida espiritual, morto na essência de produzir bons frutos ao reino de Deus. Jesus disse que a árvore é conhecida pelo seu fruto, está lá em Lucas 6,44. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Se nós declaramos, confessamos que somos cristãos, que Cristo rege a nossa vida, e não produzimos frutos no reino de Deus, há alguma coisa errada na nossa vida. Isso me faz lembrar quando Jesus foi até uma figueira vistosa, com folhas verdinhas, buscar um fruto, um figo, e ele chegou lá e não encontrou nenhum fruto. Nós sabemos o que aconteceu com essa figueira. Para quem não sabe, a árvore secou de um dia para o outro. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual na presença de Deus. Trago um exemplo para vocês do jovem rico que chegou na frente de Jesus e perguntou para ele o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus conversou com ele e viu que ele cumpria as leis de Moisés. Então Jesus virou para ele e disse: vá, venda tudo o que vocês têm e distribua entre os pobres. Você herdará um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Esse jovem rico, possuidor de uma riqueza incalculável, saiu da presença de Jesus, cabisbaixo, creio eu, indignado com aquela situação, pois havia espinhos no seu coração. E qual era o espinho dele? A riqueza, pois ele fundamentava a sua vida não em Deus, ele era simplesmente um religioso, seguia regras da lei mosaica. Ele não tinha a vida colocado na mão de Deus. Os espinhos dele era a riqueza. E aqui nós temos que tomar um cuidado muito grande com um espinho chamado orgulho e ego. Pois ser rico não é errado. O errado é ter a sua riqueza como fonte de fundamento da sua vida e não Jesus Cristo. Certamente esse é um espinho que pode sufocar a sua vida espiritual e te tornar improdutivo no reino de Deus. Os espinhos de nossas vidas, eles não arrancam a nossa fé de uma vez, não. Eles vêm sufocando de forma lenta, tirando a força espiritual até que não haja fruto nenhum em nossas vidas. Traduzindo isso aqui,
Todos nós temos espinhos que sufocam o nosso coração, pois todos nós temos desejos, anseios, ambições de conquistas, e esses espinhos vão sufocando a nossa presença em relação a Deus, e esses espinhos vão tirando, nos tornando aquele cristão de que liga-se no automático, vem na igreja, escuta a palavra, mas não tem a vida transformada, não tem a vida revelada em Deus, não tem a vida dirigida por Deus e não dá frutos. Como disse Martinho Lutero, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar, agora tenho que matá-lo todos os dias, ou seja, os espinhos do nosso coração, que nos aflige todos os dias, nós temos que matá-los todos os dias, e fazendo o quê? Colocando a palavra em prática, buscando primeiro o reino de Deus, buscando a justiça de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas em nossa vida. E eu termino aqui com uma citação de Agostinho de Hipona, que diz: nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Ou seja, todos os corações, eles são inquietos pelo sufocamento dos espinhos, pelas preocupações da vida. Nós só vamos ter paz no nosso coração quando verdadeiramente entregarmos o nosso coração a Deus, a Cristo, e dizer para Ele: Senhor, o Senhor é que dirige a minha vida. Eu tenho as minhas ambições, eu tenho os meus desejos, mas Tu sabes o que é melhor para a minha vida. Eu entrego a minha vida, rege a minha vida do início ao fim. Amém? Igreja, é com muita alegria que eu venho mostrar para vocês que aquela semente que caiu em boa terra, ela deu frutos. E olha que colheita maravilhosa. Cada sementinha que caiu numa boa terra, ela deu frutos a 30, a 60 e a 100. E é momento de celebrar. Você pode dar um glória a Deus? Você pode celebrar aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não nos desampara. É tempo de celebrar a colheita, de celebrar a multiplicação, porque é isso que Deus tem para nós, igreja. Deus tem vida, alegria, multiplicação, frutificação em cada vida. E em Mateus, no versículo 8 e 9, vai dizer: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 22 e 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Glória a Deus! Amém! Nós cremos nessa multiplicação do Senhor, e que todas essas sementes são ilustrações poderosas da parte de Deus, de Jesus Cristo, nessa parábola incrível, para trazer advertências, para trazer instrução. E eu creio, isso é claro na Escritura, que aquilo que Deus tem para nós, que aquilo que Jesus Cristo planejou para cada um de nós, é que cada um aqui seja essa boa terra. Então o plano não é a gente olhar para a igreja, e vai ser aquela primeira semente distraída, passou anos na igreja e não entendeu nada do que estava acontecendo, ou se é aquela semente que não suportou as adversidades, ou a semente que foi sufocada pelos espinhos. Mas o plano que Deus tem para cada um de nós, e a maneira como Ele se revela hoje, é dizendo que o que Ele tem para a nossa vida é multiplicação. E não é multiplicação por 2, por 5, por 10, mas é 30, 60, 100 e muito, muito mais. Nós temos testemunhado isso. Nós temos visto um Deus presente, um Deus maravilhoso. E só existe aqui, nessa parábola, uma variável. O resto é constante. O semeador é o mesmo. O semeador é Jesus Cristo. E nós aqui no púlpito, ou você na sua célula, ou você com o teu colega de trabalho, você está reproduzindo aquilo que Jesus Cristo fazia. Ele é o semeador, Ele é quem lança a boa semente. A boa semente é o Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho genuíno.
Às vezes nós temos acompanhado, temos visto infelizmente, evangelhos distorcidos, ou pelo legalismo, ou pela libertinagem, que não têm acompanhado seriamente a cruz de Cristo. Mas a semente, ela é esse evangelho puro, esse evangelho imutável, a boa notícia. Nós somos pecadores, miseráveis, afastados da glória de Deus. E pastor, onde está a boa notícia aí? Mas reconhecendo essa condição inicial, percebemos a necessidade extrema de Cristo. E a boa notícia é que Deus, sendo justo, nos mataria por causa dos nossos pecados, mas Ele enviou Jesus por nós, que sangrou por causa dos nossos pecados, que sofreu na cruz do Calvário, e agora sim Ele dá a boa notícia: olha, quem crê em mim terá vida, quem crê em mim fluirão rios de águas vivas daqueles que creem em mim, quem crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Então Jesus Cristo na cruz do Calvário se apresenta como essa boa notícia. A tua condição não é o mais importante é aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E é esse evangelho que a gente tem que pregar, porque às vezes nós perdemos um pouco a ousadia quanto a isso, ficamos intimidados, mas será que fulano vai receber, ou Beltrano, mas ele faz isso e aquilo, não importa o que ele faz, porque nós também somos falhos, importa aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E essa é a boa semente sendo lançada, existe esperança para você, mas alguns corações não percebem, outros são superficiais, outros são sufocados depois de terem percebido. Talvez a semente mais triste, né, Cláudio, seja essa, a terceira. Mas tem aqueles que são a boa terra. E aí, como que nós fazemos com o nosso coração? Será que há esperança para o nosso coração? Jeremias 17 diz que o nosso coração é mais enganoso que todas as coisas. E aí, o que fazer quanto a isso? Olha lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aqui a lição preciosa que fica para a gente viver essa multiplicação é essa: o nosso coração precisa ser moldado. Eu tenho certeza que enquanto os pregadores, os semeadores estavam aqui no púlpito, Ministério de Louvor, Melissa, em alguns pontos o nosso coração foi tocado. Às vezes uma mensagem, outra foi para o meio da terra ali e remexeu tudo, e a gente, o que está acontecendo aqui? Às vezes a gente fica assim, por quê? Por que falou isso? Mas aquilo me ofendeu, mas aquilo... Será que são ofensas? Será que é isso? Ou será que é o nosso coração sendo mexido? E aqui é maravilhoso. Tive a oportunidade de estudar, de ter professores que conheciam profundamente a Bíblia, línguas originais, tudo isso, mas que não serviam a Cristo. O que isso nos ensina? Que a terra fértil não é o nosso cérebro, que a terra fértil é o nosso coração, são as nossas convicções mais profundas. O ponto principal aqui é aquilo que você sente. É claro que a tua mente também faz parte disso, mas o coração, para a Escritura Sagrada, ele é a sede de todas as coisas. Olha só, porque dele procedem as fontes da vida. Você vive a partir do teu coração, das tuas emoções, dos seus sentimentos. É isso que precisa ser moldado. Como que nós fazemos isso? Eu acho que essa é a questão principal para nós vivermos a multiplicação. Olha só Salmo 115, versos 7 e 8. Aqui talvez um contra-exemplo. Falando daqueles que são idólatras, eles adoram ídolos que têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Somos semelhantes àquilo que nós adoramos. Quanto mais você adora, mais semelhante você fica. Esse aqui é um exemplo bem claro, para isso acender aí no teu coração e na tua mente. Olhe para os adolescentes, para os jovens. Não olhe mais para cá, eu acho que eu passei um pouquinho dessa fase, há alguns anos. E aí o que você vai ver neles? Um
comportamento, roupas, preferências, séries, jogos, muito parecidos com quem eles amam. Eles ali, por causa da pouca idade, eles são rapidamente moldados, rapidamente modificados. A gente vê, tem o Fabinho que gosta de basquete, o Pedro. O que acontece? Daqui a pouco eles já começam a andar com aquele tênis de basquete, aquelas roupas de basquete, começam a falar sobre isso, jogar aquilo, porque o coração deles está sendo moldado por aquilo. A minha geração, pelo menos a minha turma, não tinha muito basquete, talvez seja por causa da nossa altura não ser muito privilegiado. Mas era uma época meio do futebol e todo mundo queria a chuteira do Ronaldo, a chuteira, entregou a idade agora, a chuteira do Ronaldo, faz um tempo, não era do Cristiano ainda, era do outro Ronaldo. E aí comprava, olha, comprei a chuteira do Ronaldo, da Nike do fulano, da Adidas do ciclano. Você vai se moldando aquilo que você gosta, você vai assumindo os comportamentos de acordo com aquilo que você ama. Somos semelhantes a quem adoramos. E agora vem a questão, a gente precisa mudar o nosso coração. Como a gente vai mudar o nosso coração? Como ele vai deixar de ser um coração distraído? Como ele vai deixar de ser um coração superficial? Ou ser um coração tomado pelos espinhos das riquezas? Como que isso vai acontecer? A partir do momento que a gente começar a adorar a Deus, o nosso coração vai ficar parecido com o coração de Deus. Já parou para pensar nisso? Que mensagem absurda é essa? Que mensagem radical. Você não vai ficar parecido com Deus quando você tiver muito poder, ou muita grana, ou muita unção, ou muito dom, ou muitos seguidores, ou conquistar muitas coisas. Você vai ficar parecido com Deus quando o teu coração for parecido com o coração de Deus. E aí, se isso está ainda muito teórico, muito genérico, vamos deixar mais simples. Sabe como que o meu coração e o teu coração fica parecido com o coração de Deus? Através da adoração. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E aí, como eu sei que o meu coração está parecido com o de Deus? Não é tão simples quando eu identificar alguém que gosta de corrida, como eu, de basquete, como o Fabinho, de futebol, como a maioria de nós. Como que nós identificamos então? O nosso coração precisa se mover de acordo com aquilo que move o coração de Deus. O que deixa o coração de Deus feliz? Sair do retórico, vamos interagir um pouco. O que deixa o coração de Deus feliz, gente? Obediência. Então, quando nós obedecemos a Deus, o coração de Deus fica feliz. Como que eu sei que o meu coração é parecido com o coração de Deus? Quando eu vejo pessoas obedecendo a Deus, o meu coração fica... Está vendo? Quem mais que deixa o coração de Deus feliz? O que mais deixaria o coração de Deus feliz? Praticar boas obras. Então, estou fazendo uma coisa boa. A gente olha para os filhos, né, fazendo alguma coisa boa, a gente não fica feliz. Imagina Deus. Então, quando nós vemos boas obras sendo feitas, pessoas ajudando pessoas, ou quando nós a fazemos, o nosso coração fica feliz, o nosso coração está parecido com o coração de Deus. O que deixa agora o coração de Deus triste? Soberba. Quando Deus vê a soberba, eu creio que Ele lembra até do Lúcifer. Olha para aquilo afasta. E quando nós ficamos tristes com a soberba, ou quando nós vemos situações de soberba e nos entristecemos, o nosso coração está parecido com o coração de Deus. Quando a gente ama aquilo que Deus ama, quando a gente fica triste com aquilo que Deus fica triste, o que deixa o coração, agora vamos aprofundar mais, o coração de Deus irado. O que deixa o coração de Deus irado? Não estou falando irado. Ando com medo assim. Mas Deus fica irado? Lógico. Faltando Bíblia aí. Pega Apocalipse, você vai ver Deus irado no nível. O que deixa o coração de Deus irado? Idolatria. Bem, Juliana, muito obrigado pela ajuda.
Juliano levantou a bola bem aqui. Idolatria, gente. O que acontece quando Paulo entra em Atenas e vê toda a idolatria? Como o coração de Paulo fica? Irado. Mesma coisa. É claro que nós vemos a idolatria, assim como Deus, né? Você não chega descontando a sua idolatria, você vai procurando formas de acabar com aquilo, de minimizar aquilo. Idolatria deixa o coração de Deus irado. Destruição da família deixa o coração de Deus irado. Falta de perdão. Pensa em Jesus bravo. Falta de fé. Eu fico imaginando Jesus. A gente fala, quem quer ser discípulo de Jesus? Aí Jesus chega para os seus discípulos e dá uma bronca, assim, uma lavada. Por quê? Porque eles não acalmaram a tempestade. Vocês não acalmaram a tempestade? Como assim? Já imaginou tomar uma bronca porque você não acalmou a tempestade? Homens de pequena fé, seus incrédulos, nem a tempestade vocês acalmam, não serve para nada. Eu falei, meu Deus, vou mudar de igreja. Jesus está muito duro comigo. Ficou bravo com a falta de fé. A gente tem que ficar bravo com a falta de fé também. Eu acho que não vai dar certo. Não, vai dar certo sim, eu estou bravo com isso, vai dar certo. A gente vai orar, Deus vai fazer, o coração de Deus vai se alegrar. A gente vai comemorar. Há esperança sim, em nome de Jesus. Precisa renovar e avivar o nosso coração para isso. E eu creio que nesse exemplo que nós vemos aqui, nós vemos que um coração moldado por Deus, ele vai fazer aquilo que Deus faz. Olha só essa semelhança. Frases de Jesus. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Frases de Jesus. Frases de Estevão. Enquanto apedrejavam Estevão, ele chorava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. A multiplicação de Estevão é uma multiplicação absurda. Provavelmente você está aqui hoje sentado, usufruindo do Evangelho, por causa da multiplicação de Estevão. Foi uma multiplicação incrível. O responsável máximo pela morte de Estevão foi o apóstolo Paulo, quando ainda não era apóstolo, quando ainda era perseguidor da igreja. E quando ele libera perdão aqui, ele está liberando perdão para quem? Para Paulo. E quem foi o maior evangelista, o maior escritor do Novo Testamento, e provavelmente através dele o evangelho chegou até nós? Paulo. E o coração de Jesus é um coração que perdoa. Eu não sei se você é perdoador ou não, mas às vezes quando a gente é perdoador, quando a gente ama quem ofende a gente, é bem difícil, porque primeiro você vai precisar moldar o teu coração, segundo, você vai precisar tapar os seus ouvidos por causa da opinião dos outros. Todo mundo fala, como você é boba, mas você perdoou. Não, é assim mesmo, e você vai caminhando. E eu creio, igreja, que o perdão possivelmente é a maior demonstração de cópia e de ter um coração parecido com Cristo. Isso é absurdamente lindo. E eu convido você, na prática, a moldar o teu coração nessa manhã. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos um pouquinho. Eu creio muito que uma forma como o nosso coração ele é moldado é através da adoração. A adoração é preciosa. E aí de olhos fechados ou de olhos abertos, da maneira que você preferir, convido você a adorar um pouco comigo, de uma maneira bem simplona, né? Uma maneira só a gente aqui, mas com letras, com canções que adorem, que exaltem a Ele. Essa daqui mexe muito comigo porque mostra uma realidade tão poderosa, que se a gente crer realmente nisso, a nossa vida ela é completamente moldada, a maneira como nós oferecemos culto. É impossível nós estarmos aqui e o nosso coração não estar em Deus. É impossível rejeitar a sua vida se o meu coração está em Deus.
É impossível nós não amarmos os nossos irmãos, se Deus nos amou primeiro, e se o Espírito dele está em nós, tem que ter amor, tem que ter compaixão, temos que manifestar alegria. Nessa manhã, Deus vai tirando cada espinho, cada pedra, e vai colocando uma terra nova, uma terra ali que está sendo plantado, e cada um que está aqui nessa manhã vai ver o fruto do teu coração, porque Deus vai mudar a tua história. Você recebe, a igreja? Diga amém. Sabe que quando nós dizemos amém, nós declaramos na terra, nós declaramos no céu, nós concordamos aqui como igreja, e o nosso amém declara que nós estamos em concordância.